Todas as nações e Babel. Você sabe o que significa Babel? Significa confusão, balbúrdia. Você sabe o que significa Babilônia? Pois é, confusão também, né? E o verso áureo da nossa lição, essa semana, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11 e versículo 9, que diz assim: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Dela quem? Da terra, não é isso? Se você quiser entender um pouco mais sobre Babel, você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 11 e do verso 1 ao 9, que vai lhe contar toda a história. Meus irmãos, após o dilúvio, o foco que estava voltado unicamente para uma criatura, Noé, agora o foco se vira para seus 3 filhos. Então, para que você saiba, e certamente você já sabe, os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Porém, atenção especial a Cã, que introduziu a ideia de Canaã, né? A terra prometida. Numa antecipação a Abraão, né? Porque a gente vai ver mais tarde cuja bênção a Abraão se estenderia a todas as nações. Então, por isso, a atenção ali foi Canaã, né? Já uma promessa que seria acreditada a Abraão. Mais tarde, através dele, ele abençoaria então todas as nações. Você veja então que através dos relatos, você vê que mais uma vez os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos, não é isso? As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor. Então, você veja que Deus teve os planos, né, interrompidos, mas em contrapartida, ele separou ali as nações, confundindo a língua daquele povo, né? Porque até então havia na terra somente uma língua, uma maneira de falar. E quando o povo tentou fazer para eles uma cidade cujo nome seria Babel, Deus interrompeu também os planos deles. E louvemos a Deus por isso, porque pôde ser criada todas as nações e nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Irmãos, nós sabemos que Noé era lavrador, então ele plantou uma vinha. E da colheita ele bebeu desse vinho, porém bebeu do vinho fermentado. Ele não bebeu suco, ele bebeu um suco fermentado, né? Que se torna o vinho propriamente dito. E ficou meio que fora de si, ou bêbado, né? E ficou nu dentro de sua tenda e foi visto por um dos filhos, Canaã, né? E Canaã, vendo isso, logo procurou seus irmãos, mas ele não fez nada. Ele procurou seus irmãos e os seus irmãos, sim, puseram a capa por cima, né, dos dois e foram lá ver, foram conferir, mas passaram meio que de largo, com os olhos desviados, para não ver aquela
aquela cena, né? Enquanto Cã viu o pai nu e não tomou nenhuma atitude. Eu gostaria que você lesse o capítulo 9 de Gênesis, os versículos 18 a 27, para você se inteirar dessa história e saber qual é a relação, qual é a mensagem dessa história estranha. Eu diria que nós devemos honrar nossos pais, porque em não fazendo, isso pode inclusive afetar o nosso futuro. Então, honre seu pai e sua mãe. E para que não afete o nosso futuro, devemos amá-los, né? Respeitá-los. A atitude de Noé em sua vinha lembra Adão no jardim do Éden. As duas histórias contêm temas comuns. Comer da fruta resultou em nudez. Você pode ver que a desobediência, nos dois casos, resultou em nudez, não é isso? Noé se reconectou depois, né, às suas raízes adâmicas, ou seja, adâmicos você sabe o que é, né? Raiz de Adão, né? E infelizmente deu continuidade ao fracasso. O que nós temos que saber disso e qual é o proveito desse relato? Bebida forte é proibido para você, meu irmão, e é proibido para mim também. Olá! Nesta semana vamos estudar sobre todas as nações e Babel. No tópico de hoje, nós vamos ver justamente a questão referente às genealogias, a genealogia de Gênesis. Muitas pessoas, ao fazerem a leitura, por exemplo, do capítulo 10 de Gênesis, consideram cansativa, talvez até mesmo não tenham ânimo para concluir a leitura desse capítulo. Por quê? Porque ele faz a narrativa de gerações, de sucessões, da hereditariedade. Mas Deus, se Ele reservou essa temática, se Ele tem esse propósito de que tenhamos consciência desses ancestrais, é sinal de que isso tem algum significado. E se prestarmos atenção lá no último verso do capítulo 10 de Gênesis, nós temos o seguinte. Observe o que diz o verso 32 de Gênesis, capítulo 10. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Não se esqueça que na semana anterior nós estudamos o dilúvio, onde houve uma renovação, onde houve um reset na terra. E havia uma família, aquela família daria continuidade à raça humana. Observem que todas as nações da terra, todos os povos que viriam, seriam descendentes de quem? Desta geração que esteve na arca. Desta geração pertencente a Noé e seus descendentes. Portanto, é muito importante que tenhamos uma nítida noção de quais são as nossas origens. E aquela lista de ancestralidade, ela está ali com um propósito, para mostrar que nós temos uma identidade sim, uma identidade com um plano fantástico de Deus ao regenerar, ao dar uma nova oportunidade neste planeta. Agora, o nosso tema aborda o título Um Idioma. Como assim um idioma? Talvez nós tenhamos domínio apenas do nosso idioma, do local em que nós nascemos.
Mas existem tantos outros idiomas, tantas outras línguas que nós temos dificuldade em conhecer, em interpretar o seu sentido. Mas, quando nós voltamos às nossas origens, as origens relacionadas ao idioma da humanidade, nós temos algo que realmente chama atenção. Observe comigo aquilo que está lá em Gênesis capítulo 11, verso 1. Olha só o que consta lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Olha só. Nós tínhamos apenas, de forma simplificada, um único idioma. Mas o homem, devido à sua fraqueza, sua natureza pecaminosa, devido à sua ansiedade em ser superior, e mais do que isso, não ser superior em disputas pessoais em relação ao seu semelhante, mas o mais grave de tudo, tentar ser superior a Deus, tentar ocupar o lugar de Deus, tentar ter as prerrogativas de Deus. E isso nós encontramos quando observamos a narrativa da história da Torre de Babel. O homem tentando chegar num patamar elevadíssimo através de uma construção. Talvez uma obra-prima da engenharia naqueles dias. Mas, dentro do texto bíblico, nós observamos que Deus não ficou satisfeito com a atitude humana e veio a intervir e a bloquear os planos daquela estratégia humana. A partir daquele momento em que Deus desce até o planeta Terra, o ser humano estava tentando se elevar, subir, chegar a Deus. Digamos assim, Deus toma iniciativa mais uma vez e chega até a humanidade e coloca um elemento que acaba gerando a interrupção daqueles planos. Ao invés de uma única língua, uma única maneira de falar, haveriam muitos idiomas, muitas maneiras de falar. Isso gerou uma grande confusão. Não é à toa que o nome Babilônia, Babel, Babilônia, tem a ver com confusão. Que jamais venhamos a agir com soberba, com indícios de superioridade, tentando nos destacar para sermos reconhecidos em alguma coisa. Toda vez que a soberba mover os seus sentimentos, haverá confusão, grande confusão. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos estudando junto a lição da Escola Sabatina. E essa semana nós estamos estudando um tema muito importante, que é as nações e a Torre de Babel. Eu vou estudar com vocês quarta-feira e também quinta-feira. Quarta-feira, vamos descer. Será que Deus precisava descer para ver o que estava sendo feito lá em Babel, aquela torre que os homens queriam colocar para se colocar, fazer uma torre, um monumento, a fim de que se colocasse na mesma posição de Deus? O Salmo 139 diz que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus está em todos os lugares. Mas veja, o conceito aqui enfatiza o envolvimento de Deus com a humanidade. Deus não precisava descer para ver, mas Deus queria estar envolvido com aquele projeto. Porém, Deus, ao ver o projeto, Deus viu que aquele projeto era um projeto que estaria prejudicando as nações. Porque eles estavam fazendo algo para chamar a atenção do próprio ser humano, para
elevar o ser humano na condição de Deus, porque eles estavam fazendo algo, se por acaso chovesse, eles estariam livres, porque eles teriam feito algo muito importante, um monumento contra o dilúvio. Porém, Deus viu que tudo estava errado, e diz aqui que Deus sempre vem, em vez disso, o movimento de Deus sempre está em nossa direção, porque se Deus não se voltar para nós, nós não podemos ser salvos. Então não é nós que procuramos Deus, é Deus que vem na nossa direção. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. Por quê? O monumento ao seu orgulho se tornou o memorial de sua loucura. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou sua oferta. Ou seja, eu posso fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E o resultado foi que Deus confundiu as línguas, e agora nós temos todas as nações, línguas diferentes, e a comunicação fica mais difícil, a não ser quando se fala a mesma língua da outra nação. Que nós possamos entender que Deus sempre quer fazer o melhor para nós, e Ele sempre vai descer para ver como nós estamos, porque Ele quer dirigir a nossos projetos da nossa vida também. Quinta-feira. Quinta-feira nós temos como título a redenção do exílio. Gênesis 9, versículo 1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse: Sede fecundos e multiplicáveis e enchei a terra. Qual era a ideia de Deus? Que eles povoassem a terra. Por todos os cantos da terra, Deus deu uma ordem a Noé. Que os filhos de Noé obedeceram, mas, como eles eram 3 filhos, uma ramificação não aceitou esse desígnio. Porque eles estavam construindo uma torre para que todos permanecessem no mesmo lugar e não se espalhassem, com medo de serem mais frágeis, menos capacitados. Mas a ordem de Deus era para que eles multiplicassem, povoassem a terra completamente. Mais uma vez o homem desobedecendo a ordem de Deus. E aqui na lição diz assim: em oposição aos planos divinos, os construtores de Babel preferiram ficar juntos como um só povo. Não era essa a ideia de Deus. A ideia é que eles fossem e multiplicassem e enchessem toda a terra. Eles apresentaram a razão pela qual queriam construir a cidade, para que não sejamos espalhados por toda a terra, que estavam fazendo exatamente o contrário que Deus tinha pedido. Infelizmente, eles procuraram usar seu poder de união para o mal, não para o bem. Queriam tornar célebre o próprio nome, um poderoso reflexo da sua arrogância e orgulho. Na verdade, sempre que o ser humano, em desafio aberto a Deus, quer fazer um nome para si mesmo, podemos ter certeza de que não vai dar certo. Nunca deu. Então, Deus confundiu a língua daqueles homens e isso se espalhou por toda a terra, a fim de que eles pregassem, assim que eles enchessem a terra conforme era a vontade. Só que eles não tinham no coração o desejo de não fazer a vontade de Deus, mas da vontade deles, de permanecer como eles queriam. Curiosamente, o nome Babel significa porta de Deus. Está relacionado com o verbo balal, que significa confundir. Por terem desejado chegar à porta de Deus, por se considerar como Deus, acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes. Deus deseja fazer o melhor para o seu povo, mas Deus deseja que o seu povo seja humilde e reconheça Deus como o Senhor de todas as coisas. Que essa história possa nos trazer lições de humildade, que possamos confiar não em nós, não no nosso orgulho, na nossa perda, mas que Deus esvazie o nosso ser e nos encha completamente do amor santo de Cristo. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Fazendo agora a nossa conclusão, o nosso desfecho final. Observa-se o quê? Que a raça humana, ao invés de seguir as instruções de Deus, no sentido de se espalhar pelo planeta, desenvolver o planeta nas mais diversas regiões, ao lermos o relato da Torre de Babel, nós observamos justamente o contrário. O ser humano, ao invés de se espalhar, resolveu o quê? Se concentrar em uma única região, com um propósito diverso
daquele o qual Deus tinha proposto desde os tempos da criação. E essa atitude contrária, essa atitude que ia justamente na contramão daquilo que Deus tinha orientado, acaba dando o quê? Um novo susto no ser humano. Aquela torre, se fosse erguida, se fosse concluída, ela aumentaria a prepotência, ela colocaria o ser humano em um local de destaque. E toda vez que o ser humano ocupa um local de destaque, uma posição relevante, nós observamos que a raça humana não tem condições próprias de suportar isso com equilíbrio e acaba o quê? Chamando a atenção para si e obscurecendo a imagem de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, resolveu inibir aquela propagação ideológica. E, diante de sua atitude, dizendo basta, a humanidade ela acaba o quê? Se espalhando pelas mais diversas regiões do planeta. E com isso, mesmo que não fosse de uma forma ideal, acabou sendo a forma que Deus colocou para a raça humana. E lembre-se, toda vez que o orgulho ocupar um espaço prejudicial na relação, na conexão com Deus, isso serve de sinal de alerta. Temos a história narrada essa semana que envolveu a Torre de Babel, onde o orgulho, a prepotência e a autoexaltação humana queriam ocupar seu espaço. Mas só existe um que deve ser exaltado acima de tudo, a quem deve ser rendido todo louvor, que é o nosso Deus. Acredite nisso. Nos encontramos na semana que vem. Até lá. Obrigado por tua compaixão incomparável, Pai. O que seria de nós sem a oportunidade da confissão e do perdão? Que Cristo seja louvado e exaltado sempre. Amém.